é Carlos Augusto Ceni Soares, né? Na faculdade me chamavam de Carlão, porque eu era um dos mais altos do grupo, né? Eu sou da 4ª turma da Santa Casa e nós nos formamos em 1971. E eu sou médico, continuo nas atividades médicas até hoje. Nós somos 5 irmãos, né? Nós fomos nascidos em Marília e depois nós nos mudamos para Santos quando eu tive 6 anos. E aí a gente descobre uma nova vida, uma nova cidade, né? Com novos atrativos. E eu fui dentro dos 5 irmãos, todos eles, à exceção minha, eram primeiros alunos na faculdade, nos estudos, no colégio, né? Eles tinham sempre notas maravilhosas e as minhas notas eram sempre médio, né? São dados assim interessantes que eu vou justificar isso daqui a pouco. Nós estudei no Colégio Santista, né? Em Santos. Esse era um colégio de irmãos maristas. Nós tivemos uma formação religiosa e também estudamos lá fazendo o ginásio e o científico. E eu me formei no científico em 1963. Dentro dos irmãos, um dia, como é que eu fui para me dedicar à medicina? Um dia eu acordei e falei para minha mãe, mãe, eu vou fazer medicina. Ela fez uma cara assim que eu não consegui identificar, mas percebi a surpresa dela quase que como uma insatisfação. E ela me falou, meu filho, os seus irmãos todos foram alunos estudiosos durante a vida inteira. Você foi um esportista muito importante para a gente, porque as medalhas que você trazia dos esportes e a medalha que eles traziam dos colégios, para mim tem o mesmo valor. Mas você vai ter que se dedicar muito para você se tornar médico, para você entrar numa faculdade de medicina. E aí eu tive todo o apoio da minha mãe e do meu pai. E eu me mudei para São Paulo. E durante o cursinho nós já fizemos várias amizades, porque eu era novo em São Paulo, né? E vários daqueles colegas que estavam no cursinho comigo também entraram na faculdade, entraram na Santa Casa e se tornaram amigos até hoje. Então, esta fase minha de juventude em Santos foi muito alegre, com muitos acontecimentos, muitos amigos, muita praia, muito jogo de futebol, basquete, vôlei. Como eu era grande, eu era sempre escolhido para estar numa dessas áreas esportivas e teve uma época até que eu me sentia quase que como um decatleta. Nunca fui expoente em nenhuma das atividades esportivas, mas estava sempre no time primeiro para participar das competições. Em São Paulo, eu fui morar com um colega que era de Santos e fomos fazer um cursinho. Mas para mim, São Paulo era uma novidade, como eu tive em Santos uma descoberta muito grande. Descobrir São Paulo foi alguma coisa assim fantástica. E nesse primeiro ano, realmente, eu acho que eu continuei meio vagabundo, porque eu não consegui, no vestibular, entrar em nenhuma faculdade.
Aí eu me lembro que meu pai chegou para mim e falou, olha, eu vou te pagar mais 1 ano de cursinho, né, às suas custas em São Paulo. Se você entrar na faculdade, muito bem. Se você não entrar na faculdade, você vai trabalhar. E aí eu tive uma lucidez de momentos. Eu tinha um colega em Santos que nós estudamos junto, todo o ginásio, o colégio, e ele sempre foi o primeiro aluno. Ele se chama Flávio, ele é médico também, e eu convidei ele para vir morar em São Paulo com a gente e ensinar a gente a estudar. Então, nós éramos 3 moradores daquela casa, 3 colegas, 3 amigos, e ele realmente tinha metodologia e ele estudava e nos ensinou a estudar. Então, nós estudávamos todo dia, praticamente das 6 à meia-noite. Aquilo era como se fosse uma reza. Tinha um período que a gente ia para cursinho, mas mesmo sábado e domingo a gente estava estudando. E nesta ocasião a gente morava ali na Vila Mariana e tinha um colega que a gente conhecia que tinha entrado na Santa Casa e ele vendeu para mim a Santa Casa, como sendo a faculdade que você já estava dentro de um hospital, que você já via paciente, que você aprendia a fazer a medida de pressão dos pacientes, que você aprendia a dar injeção. Foi muito interessante que a primeira injeção que a gente dava era numa tangerina. Então, a gente ia dar injeção na tangerina e depois a gente dava nos próprios colegas que estavam lá no aprendizado para a gente aprender a dar uma injeção que nós nunca tínhamos realizado antes, né? E aí, quando saiu o resultado da Santa Casa, eu me lembro muito bem, eu entrei na primeira lista e eu fui o 73º da lista daqueles que ingressaram na faculdade. E aí começa uma outra vida. Então nós fomos tendo assim várias descobertas de várias pessoas, de vários amigos, de vários ambientes. E eu já posso dizer que ali, aquele ponto, foi o mais importante da minha vida. Bom, quando nós estávamos no cursinho, o cursinho tinha a cada trimestre existia um exame. Para todos os cursinhos de São Paulo, eles faziam mais ou menos um exame para qualificar os alunos que estavam ali ou não, né? Eu já tinha essa ideia da Santa Casa e na relação dos alunos que saíam, na época do cursinho, eu estava sempre aos 230, os 250 alunos, e para entrar na Faculdade de Medicina de São Paulo, na USP, né, no HC, eu teria que estar entre os 100. Para eu entrar na Escola Paulista de Medicina, eu teria que estar entre os 200. Como a minha vontade já era a Santa Casa, e eu estava ali nos 230, 240, eu achei que eu estava... eu fiz todos os esforços para fazer um exame muito bom, usei tudo que eu sabia, né? Mas acabei indo para a faculdade da Santa Casa, porque as outras faculdades eu não tive, alcancei o número de pontos necessário, mas nunca fiquei preocupado com isso. A minha preocupação se transformou numa satisfação que eu estava na Santa Casa.
e eu havia prometido para minha mãe que eu ia entrar na Santa Casa. Então, naquele dia, a hora que eu fui à Santa Casa e vi meu nome, vi lá que eu tinha entrado já na faculdade, eu liguei para ela e nós choramos, acho que quase 1 hora de alegria, tanto dela quanto minha, né? E meu pai só trabalhando, ele só ficou sabendo à tarde, e aí eu liguei para ele também no fim da tarde para contar que eu tinha entrado na Santa Casa, que eu estava muito feliz, muito realizado, e que eles poderiam confiar em mim, que eu seria um bom médico. Mas então eu entrei na Santa Casa e quando eu estava já no 2º ano da faculdade, eu pedi autorização para acompanhar cirurgias no pronto-socorro, que era à noite, porque a Santa Casa é período integral, a gente estudava desde as 7 da manhã às 5 da tarde. Então, toda segunda-feira eu dava um plantão e havia muitas cirurgias, porque naquela época as pessoas baleadas em acidentes iam muito para a Santa Casa, e eu aprendi o que a gente dizia passar ferro, né? O que é? O médico pedia um bisturi, você entregava para ele, pedia uma pinça tal, você entregava para ele, pedia um fio tal, você entregava gás, limpava, enxugava. Então eu comecei a me interessar pela cirurgia e eu falei, olha, isto aqui vai ajudar eu pagar as minhas despesas extras aqui em São Paulo. Tanto que já no 3º ano eu já ia para um outro marido de uma colega, tinha uma maternidade, e eu já fui para essa maternidade à noite, trabalhar lá para ver parto, para ver como fazia. Então eu fui me juntando nessa área de cirurgia, que era alguma coisa que eu tinha na cabeça. Nós tínhamos um professor de cirurgia cardíaca, o professor Filipós, que ele naquela época, ele já estava tentando os transplantes de coração em cachorro. E eu comecei aí logo cedo, era 5, 6 horas da manhã, que ele começava as cirurgias, mas essas cirurgias eram muito longas, acabavam às vezes às 2 da tarde, e eu perdia todo o ensino que havia na faculdade naqueles momentos. Então eu fiquei alguns meses ali com ele, e vi muita coisa que era uma cirurgia que ninguém fazia, que era o modernismo da coisa, os transplantes de coração. E se começou fazendo transplante em cachorro para se entender como é que eram as coisas. Então, para mim, ali foi alguma coisa que eu já juntava um pronto-socorro à noite para passar ferro e ia ver a cirurgia cardíaca nos cachorros também para passar ferro. Então a gente era um auxiliar e eu achei um dia que eu iria ser um cirurgião, né? E depois desse tempo, quando nós estávamos no 4º ano, nós prestamos concurso para a maternidade de São Paulo, para a gente ir acompanhar parto lá, para ver como é que eram os partos, como é que eram as cesáreas. E no 5º ano eu já fui para um hospital lá na Zona Leste, que era a maternidade Leonor Mendes de Barros, e lá se fazia 60, 70 partos por noite. E com isso a gente teve capacidade de acompanhar muitos partos, de fazer muitos partos, de aprender já até a fazer a cirurgia, né, para tirar o nenê da barriga da mãe. Então, tudo aquilo foi me engrandecendo muito. Eu fui cada vez mais me aprofundando
na medicina, que eu gostava muito, e na cirurgia, que eu gostava bastante de fazer parte desses grupos, né? Então, isso foi tudo isso se somou à minha formação cirúrgica, né? O respeito que havia com os animais para fazer as cirurgias. Então, a gente já aprendia também na obstetrícia o respeito que a gente deveria ter com a mãe, deveria ter com a criança. Então, foi formando a nossa personalidade de entender que o paciente era a pessoa mais importante que estava ali. A gente tinha que ter todo o respeito para com ele e fazer o melhor possível para que tudo ali desse certo, né? E numa cirurgia, quando alguém falecia, a gente entrava numa tristeza porque não conseguimos salvar uma vida. Mas eram, às vezes, pacientes politraumatizados que realmente se tornava quase impossível a gente fazer alguma coisa para esses pacientes, né? E ali começou a minha formação moral também, quanto ao respeito com os pacientes, e isso para mim foi uma formação assim maravilhosa. No 4º ano a gente já fazia cirurgias, partos, no 5º ano eu já fazia cesárea, eu já fazia as cirurgias pequenas cirurgias, já deixavam que a gente fazia. A femoral era muito comum, a gente só enfiava um tubo na femoral, amarrava, puxava, dava 2 pontinhos em cima, 2 pontinhos embaixo, e aquilo me levava àquela expectativa que eu tive pela Santa Casa, porque eu estava participando das cirurgias, eu estava participando do contato com os pacientes, da moralidade que aquilo era necessário ter, do respeito que você tinha. Então, isso assim me engrandeceu muito, e são atitudes que eu tenho até hoje. E eu acho que até hoje eu tenho uma máxima que diz: o foco é o paciente, o resto é o resto, é coadjuvante. Então, ali eu já aprendi o foco do paciente. E nós aí passamos por diversas áreas de especialidades, né? Clínica, cardiologia, pneumologia, vascular, pediatria, oncologia. Então, nós tivemos várias outras áreas de atividade que a gente fazia. Aí, quando nós chegamos no 5º para o 6º ano, uma coisa que nós fizemos que foi maravilhoso, nós pedimos aos nossos professores e os diretores que a gente não queria ter férias, que a gente estava pensando do 5º para o 6º ano, a gente fazer uma viagem para a Europa. E isso nós começamos já a formar um grupo, e eu fui um dos que encabeçou esta fase, e nós conseguimos, fazendo rifa, pedindo dinheiro aqui, arrumando um dinheirinho lá, nós conseguimos juntar um grupo grande e nós passamos 71 dias na Europa. Então, isto aqui também foi uma coisa maravilhosa para nós. Eu conheci a Europa quase toda nessa época. E hoje, quando eu volto à Europa, eu vou numa determinada rua, olha, eu fiquei aqui, e a gente ficava nos hospitais, nos hotéis, né, que era aquilo possível que a gente podia pagar. Mas fomos muito felizes. Isso agregou muito o grupo também, porque nós estávamos sozinhos, com colegas, mais longe da família, longe de outros
outros cuidados que nós poderíamos ter. Nós estávamos sós e estávamos muito bem acompanhados com vários colegas que estiveram conosco lá. E depois nós voltamos e aí nós fomos para o internato, que era onde a gente passava nas diversas especialidades, mas que eu já havia passado por essas especialidades, então eu me sentia muito bem dentro do grupo, porque eu passei entre os colegas quando iam para gineco e para obstetrícia, era a primeira vez que eles estavam ali, eu já sabia tudo daquilo. Quando você ia para uma cirurgia maior, eu também já sabia me postar. Então, tudo isso fez a minha formação. Eu agradeço a tudo e a todos que conviveram comigo. Eu acho que eu só fiz amizades, eu só tenho amigos até hoje dessa época. Nós nos adoramos, nós nos reunimos, nós cuidamos um dos outros, né? Fica doente, a gente liga, pergunta o que precisa. Então, até esse momento, eu era alguém que estava ali já tentando definir qual seria a minha especialidade, para que residência eu iria. Olha, vivência dentro da Santa Casa, vivência com os colegas da turma, vivência com outros alunos da Santa Casa que já estavam. Nós éramos a 4ª turma da Santa Casa, já existia a 1ª, a 2ª e a 3ª turma, e nós fomos a 4ª turma. E nós éramos para eles, assim, quase que os bebês da medicina, né? E tivemos muito contato com todos eles. A minha turma era uma turma muito agradável, muito disponível. Nós participávamos das Olimpíadas Estudantis, sempre em conjunto com os colegas mais velhos. Eles escolhiam um de nós que era melhor para botar na equipe, sabe? Então, esse relacionamento foi fantástico. Aquele fim de tarde que a gente saía, ia num barzinho para tomar cerveja, para conversar, para saber da família, para saber daquilo que estava querendo, daquilo que estava precisando. E isso foi muito importante. As viagens que nós fazíamos para atender as Olimpíadas da Medicina, né, que todo ano existiam as Olimpíadas, então a gente ia para a cidade sede e ficávamos todos lá juntos, e aquilo quase que formamos não, eu acho que nós formamos uma família, que a gente convivia ali 24 horas juntos, e todos praticando de esportes, e um ajudando o outro, e nós fazíamos também algumas atividades que a gente precisava arrecadar dinheiro para alguma coisa, então fazíamos algumas festas, sorteávamos, não lembro, uma garrafa de uísque lá, e os caras pagavam R$2 para comprar um bilhetinho, então tudo isso a gente arrecadava. E a gente lá dentro tinha muito, a gente jogava muito crepe meio escondido, a gente jogava muito pôquer escondido. Então, como alunos, nós fomos muito responsáveis, mas nós tivemos também ali, nós tínhamos um centro acadêmico que a gente almoçava ali, almoçava com todos eles juntos. Então, a convivência que a Santa Casa dá aos médicos, nenhuma outra faculdade dá, porque nós praticamente moramos esses 6 anos juntos, no mesmo lugar, almoçávamos juntos, jantávamos juntos, íamos para as festas juntos, criávamos programas juntos, vamos a isso, vamos àquilo. Então, lógico que dentro de 100, alguns tinham uma filosofia de fazer algumas coisas, outras e tudo mais,
mas sempre nós estávamos muito juntos. Então, eu dou um exemplo de que a Santa Casa nos formou como médico e como homem. Então, isto é algo que eu guardo com muito carinho e acho que ali dentro nós aprendemos tudo o que tínhamos que aprender. Cada um, no 6º ano, nós já tínhamos mais ou menos a ideia do que iríamos fazer. Alguns iriam ser professores mesmo, outros iriam ser clínicos, outros iriam para o interior, e temos colegas que foram para Manaus, para o Rio Grande do Norte, para o sul do país. Então, nós tivemos vários colegas que se dispersaram, e hoje nós ainda mantemos contato com eles, foram para várias especialidades fora do estado de São Paulo, e mesmo muitos para o interior dos estados de São Paulo, que vieram do estado de São Paulo, né? Eu lembro que de Santos, nós tínhamos 7 colegas de Santos, que a gente já conhecia alguma coisa e que nós entramos juntos. Então, foram colegas que nós nos conhecemos melhor dentro da faculdade. Eu nasci em Marília e eu tinha 2 ou 3 colegas que eram de Marília também, que a gente conhecia a família, sabia. Então, tudo isso fez da gente que a gente tivesse assim, uma fraternidade muito grande. A minha especialidade aconteceu por acaso, né? Eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado em montar um laboratório, não estava no meu norte eu sair para esta área. Mas a gente tem aqueles insights e eu falei, olha, eu vou entrar nessa área e eu vou ser bom nisso. Eu quero ser o melhor nisso. Tá? Então, era uma área que tinha muito pouca gente que queria fazer, era uma especialidade mais ou menos, estava se abrindo naquela época, né? Que existia um curso só no HC, só na Escola Paulista de Medicina. Era muito raro você querer fazer líquor e sair de fora desses 2 polos, porque não existia ninguém mais que poderia te ensinar. Então, isto, com a proposta de eu vir para a Santa Casa, eu pensei, bom, eu posso devolver alguma coisa para a Santa Casa, trazendo uma especialidade que aqui não existe e divulgando isso para os colegas e compartilhando com eles, com foco no paciente, com um diagnóstico mais preciso. Então, aquilo me encantou de uma maneira enorme. E eu, quando comecei, já estava pronto, começando alguma coisa, os colegas que conviveram comigo, os professores que conviveram comigo, aqueles professores que davam aula no laboratório, nenhum deles tinha esse serviço de líquor. Então, eu fui chamado por vários colegas em vários hospitais, em vários locais, para que eu montasse um serviço de líquor, que era uma coisa que não existia, ou os poucos que existiam. E alguém, eu me lembro, que me buzinou, desculpe a palavra, olha, você não vai ter concorrente, porque São Paulo tem muito pouca gente que faz. Isso mexeu um pouco comigo, mas eu não era ainda um empresário, eu não tinha nenhuma... na minha
minha formação, nunca eu falei, olha, vou ser empresário da medicina. Não, isso nunca houve para mim. Mas eu comecei a ter tanta solicitação de outros hospitais, de outras pronto-socorros em São Paulo, que eu resolvi montar, junto com um grupo de laboratório da Santa Casa, que eles tinham um laboratório fora da Santa Casa. E eu comecei, no início, trabalhando junto com eles, porque eu não tinha dinheiro para comprar os equipamentos, para montar um laboratório, para nada. Então eu comecei do zero, eles me pediram, eu lembro muito bem, olha, você para entrar aqui, você tem que ter o seu microscópio. E para eu ter o meu microscópio, eu tinha que comprar a prazo. Não aceitavam o meu pai como fiador, porque era de Santos, e eu fui pedir para uma tia minha se ela seria minha fiadora para que eu pudesse comprar esse microscópio. E a partir desta movimentação, este grupo já pediu para eu ir atender um hospital que eles atendiam e que não tinha líquor e que eles queriam alguém que fizesse líquor. Então eu já comecei direto num laboratório que já teria um serviço de líquor. E daí já começaram outros hospitais a me conhecer, a saber de mim e me pedirem líquor, que depois de um ano e meio que eu estava nesse grupo, eu já consegui montar o meu laboratório de líquor. Então, eu já tinha uma funcionária para me ajudar, eu já tinha um espaço meu, eu já tinha alguns equipamentos que eu pudesse fazer este líquido. O que aconteceu quando eu me formei? Nós tivemos uma epidemia de meningite meningocócica. E a meningite meningocócica é diagnosticada através do líquor. Então, nesta fase, eu consegui ter quase 80% de todos os prontos-socorros de São Paulo que me chamavam. E este exame é um exame de urgência urgentíssima, porque chega uma criança com suspeita de meningite, você tem que confirmar e começar a tratar rapidamente. E eu trabalhava de moto para conseguir rodar São Paulo e atender todos esses hospitais. Eu trabalhava praticamente 24 horas por dia, não dormia. Eu, quando chegava no meu laboratório, às vezes à 1h da tarde, com uma amostra, eu deitava na maca ali e falava para a minha assistente lá, olha, eu vou dormir aqui 1 hora, depois já saio. E eu trabalhei muito mesmo, sabe? Para atender todo esse grupo de pronto-socorro infantil e de todos os hospitais. A partir daí, um foi falando para o outro, porque como é que você faz líquor? Chama o Sênio, chama o Sênio, chama o Sênio, chama o Sênio. E isso eu fiquei assim, realmente, quando eu vi, eu tinha que virar empresário meu, né? Era empresário de eu mesmo, a minha empresa era eu mesmo, né? Para que eu pudesse atender todo esse pessoal. Aí já consegui colocar um outro colega junto comigo para fazer líquor. Eu já tinha ensinado na Santa Casa, no laboratório da Santa Casa, outros 2 colegas, um deles fez líquor e foi me ajudar. Então eu comecei a ter alguém para me ajudar, mas muitos anos o meu trabalho foi 24 horas. Eu me lembro que um ano eu queria ir almoçar com a minha mãe. Eu tinha um colega que fazia algumas punções para mim. Eu falei, olha, eu vou descer, hoje é Dia das Mães,
eu vou descer, vou almoçar com a minha mãe e te dei. Você colhe esses livros para mim? Ele falou, eu colho. Aí eu dei a chave do meu carro para ele, fui para Santos. Almocei com minha mãe e falei, olha mãe, eu tenho que voltar logo. Quando eu voltei, fui encontrar com o Marco Aurélio, como é que foi? Tudo bem. Eu falei, tudo bem, Marco, mas esse carro está todo batido. Ele falou, ué, você me deu a chave, eu não sabia guiar, eu fui com ele onde precisava ir. E deu um prejuízo enorme, né, para arrumar o carro, mas foi a maneira que eu consegui de deixar alguém no meu lugar para não deixar esses prontos-socorros todos que eu tinha descoberto de um diagnóstico desse. Então, isso foi algo assim muito importante, né? E aí comecei a ter outros colegas me ajudando e hoje eu sou o maior serviço de líquor do mundo. Não existe no mundo nenhum laboratório que tenha tantas amostras como eu tenho. Hoje em São Paulo, eu estou com 140 hospitais que eu atendo em São Paulo. Provavelmente estou agrupando um outro concorrente. Nós devemos chegar a 170 hospitais. Eu já tenho um serviço em Campinas, já tenho alguma coisa em Brasília, em Goiânia. Então, hoje eu já tenho uma estrutura profissionalizada, profissional. Eu fui a todos os congressos de neurologia para mostrar o serviço do líquor. Fui a todos os congressos de oncologia, fui a todos os congressos de pediatria, fui aos congressos, só não fui de ortopedia, porque ortopedia não pede líquido, mas todos os congressos que haviam, eu ia divulgar o líquor, eu era convidado para dar palestras, e tanto que há 2 anos atrás eu montei um Instituto Carlos Sene. E desse Instituto Carlos Sene, nós montamos um curso com 17 aulas. Isso foi assumido por uma empresa que só vende material médico, e nós vendemos para essa empresa e ela teve um sucesso enorme de colocar à venda esse protocolo de líquor, desde como colhe o líquor, como transporta o líquor, como é que fazem as reações, como é que você chega a um diagnóstico, como é que você devolve. Então eu tive que virar quase que um empresário, sendo que eu ainda sou médico, eu ainda quero fazer no laboratório o diagnóstico. Eu não faço um exame, eu faço um diagnóstico. E aí eu me tornei em São Paulo realmente o maior serviço de São Paulo. Então, hoje eu estou com 77 anos e ontem eu tive uma reunião com os meus assessores, né, que trabalham comigo dentro da minha empresa e falei, olha, eu vou parar. Eu já estou cansado, a coisa modernizou muito e eu não consegui acompanhar. Eu tenho uma filha que trabalha comigo e ela fala, pai, eu comprei um robô. Eu falei, filha, onde é que você vai pôr esse robô? O que esse robô vai fazer? Ele vai trazer água para mim, café, vai limpar? O que faz esse robô? Pai, é um programa de computador que vai ajudar nisso, naquilo. Então eu percebi que o meu cultural ainda acontece comigo,
Eu preparei médicos durante anos que vão poder me substituir, que eu vou poder ter menos, como fica, deixa eu achar a palavra, mas vai necessitar de menor interferência minha, porque eu já deixei para eles protocolos de como agir, como fazer, e eles pegaram muito o meu jeitão de ser. Então, eu estou num ponto que eu quero realmente parar. Nessa festa de 50 anos, eu perguntei para vários colegas: o que você está fazendo? Nada. Já me aposentei, já parei. Então, eu descobri que é possível você se aposentar e você parar um serviço e deixar um serviço que vai continuar atendendo todos os prontos-socorros, todos os hospitais e todos os ambulatórios. Nós investimos muito em diagnóstico, nós trouxemos várias tecnologias novas, tem uma série de análises que só meu laboratório faz. Hoje a gente trabalha em parceria com universidades, com faculdades. Hoje nós publicamos muitos trabalhos internacionais em revistas de peso internacionais. Participamos ainda de vários congressos aqui, levamos aquilo que é novidade. Eu nunca escondi nada de ninguém. Tudo que eu faço, eu mostro. As pessoas falam: mas se você mostrar tudo isso, eles vão ser seu concorrente. Eu falei que sejam, mas que levem essa filosofia que eu tenho, essa honestidade que eu tenho. Então, isso aqui eu não me importo de ter concorrentes, eu quero que eles sejam concorrentes responsáveis. E aí é que vem uma novidade muito grande. Eu queria fazer a cirurgia e fiz o teste para entrar na cirurgia. E na cirurgia tinham 10 vagas, né? E eu fiquei em 11º lugar. E aquilo me deixou assim muito triste, porque ali talvez nessas voltas que eu já procurava conhecer a medicina, talvez eu não tenha estudado alguma coisa específica que era necessária. E aí que vem algo muito interessante que mudou novamente a minha vida. Eu ia me casar e um padrinho que era da minha mulher, que era padrinho de casamento da minha mulher, ele me chamou e falou: olha, eu estou doente, eu vou viver no máximo mais 1 ano. Então eu quero que você vá trabalhar comigo. Quando depois de 1 ano, se eu morrer, você vai ficar com 50% do rendimento do laboratório e 50% você vai dar para minha mulher. Aquilo mexeu com a minha cabeça, que foi alguma coisa assim. Eu de laboratório sabia 1% do que eu deveria saber. Foi assim uma briga interna minha, do meu coração, do meu futuro, do que eu queria fazer, dos desafios que eu teria pela frente, mudando totalmente de tudo aquilo que eu investi nos 6 anos de faculdade, né? E foi muito ligado às cirurgias, à obstetrícia. E eu resolvi, então, ir na Santa Casa, no laboratório da Santa Casa,
e tentar entender qual era a função do médico, né, com formação, no laboratório. Porque naquela época existiam poucos laboratórios médicos. Então aquilo para mim era assim um novo desafio. E eu falei, bom, eu vou tocar esse novo desafio. E aí, conversando com os professores da Santa Casa, eles falaram, olha, você que está começando, se você quiser, nós precisamos aqui, a partir do ano que vem, alguém que faça líquor. E aí caiu na minha cabeça o que é líquor, né? Eu bebia de vez em quando um líquor, mas quando apareceu um líquor na medicina, eu fiquei meio sem saber. E eles falaram, você vai fazer a sua especialização e você já virá para cá e será o médico responsável pelo serviço de líquor da Santa Casa. Fui conversar com o professor da neurologia, que é na neurologia onde a gente tem mais contato com os líquidos. Esse professor, Wilson Luiz Sanvito, que é um grande neurologista até hoje, ele falou, olha, você quer fazer líquor? Vai fazer, que nós precisamos de alguém aqui na Santa Casa que faça líquor, porque nós não temos ninguém que faça. Essa é uma especialidade nova que você deve abraçar. E aí eu fui para a Santa Casa. Para a Santa Casa não, aí eu fui para o HC. Fiquei no laboratório do HC durante um ano, aprendendo a fazer o líquor da parte laboratorial, né? Ver como é que se coletavam os líquores, qual era a importância de coletar o líquor, qual eram as contraindicações, as indicações, e aquilo realmente, novamente, mexeu comigo e me encheu de experiência, de expectativas e novos desafios na minha frente. Depois desse ano no HC, eu fui para a Escola Paulista de Medicina, e lá tinha um serviço de líquor dentro da neurologia. Então, eu saí do HC com uma expertise em líquor laboratorial e fui para a Escola Paulista de Medicina para conviver com o líquor da neurologia. Isso, para mim, assim, foi grandioso, porque eu tinha estado na Santa Casa, eu tinha estado na Faculdade de Medicina, no HC, e eu tinha estado na Escola Paulista de Medicina. E depois desse outro ano na Escola Paulista de Medicina, eu fui para o Hospital do Servidor Público. Lá me chamaram para eu participar do grupo que estavam formando lá, e eu voltei para a Santa Casa, e a Santa Casa me contratou para eu ser o médico responsável pelo serviço de líquor dos hospitais da Santa Casa de São Paulo. Aquilo me encheu de orgulho, aquilo me encheu de felicidades, e eu falei, agora eu tenho que olhar para esse lado. Aí eu voltei à neurologia da Santa Casa, falei com o professor Sanvito, e aí eu fiquei como professor colaborador da neurologia. Durante 10 anos eu dei aula na neurologia da Santa Casa, e isso foi me colocando no mercado, conhecendo as pessoas que me conheciam, me chamando para fazer líquor, e eu montei ali um pequeno laboratório, e aí começou a minha vida profissional. Bom, nós tínhamos nos formado em 71, né? Em 72 eu fui para o HC, em 73 eu estive na Escola Paulista de Medicina, em 74 eu fiquei 6 meses no Hospital do Servidor Público de São Paulo,
E aí eu já voltei, isso era 74, eu já voltei para a Santa Casa, onde eu comecei a montar o serviço, remontar o serviço laboratorial de líquor, e eu tinha uma sala que era interna à sala dos médicos neurologistas, dos residentes neurologistas da Santa Casa. Então, eu frequentava o laboratório e frequentava esse serviço que era junto com os neurologistas. Então, eu passava visita com os neurologistas, né, todas as visitas, as discussões, e aí eu conseguia unir aquilo que era laboratorial e aquilo que era neurológico. E aí o professor Sanvito falou, olha, você vai dar aula aqui para a gente de líquor para os neurologistas. Então eu passei a dar aula de líquor para os neurologistas e dava no laboratório também formação, tanto para os biomédicos como os residentes que tinham que passar por todas as áreas do serviço da hematologia, da bioquímica, da imunologia, da microbiologia. Então, a gente fazia parte desse escopo todo da área laboratorial e eu fazia parte também, ao mesmo tempo, dos ensinamentos dos residentes na neurologia, na faculdade. Né? E fiquei lá os 10 anos, eu fiquei lá como professor e recebi o título depois de professor instrutor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Olha, a faculdade, nós devemos agradecer todo dia a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, porque ali nós aprendemos tudo de medicina. Nós tínhamos pacientes que vinham de todos os lugares do Brasil, se internavam, e nós estávamos ali junto com eles diariamente. Nós tínhamos os nossos cursos, as nossas aulas, as nossas apostilas que a gente tinha que estudar, mas nós estávamos frequentemente e quase que diariamente em contato com os pacientes e os médicos que tratavam desses pacientes, que também sempre davam um ensinamento para a gente. Então, eu saí da Santa Casa realmente formado médico e eu conhecia bastante da medicina, aquilo que foi possível, e depois eu fui fazer uma especialização para eu ser realmente, ter um título de especialista numa área bastante específica. Mas até hoje não é infrequente alguém me ligar, olha, estou com isso, o que eu faço? Preciso de um remédio tal, que remédio que eu tomo? Então a gente ainda, sem entrar naquilo que é de muita especialidade, mas é aquela vovó, estou com dor no joelho, estou com dor de cabeça. Então a gente teve formação para tudo isso e a gente teve informação e humildade para saber indicar quais eram os especialistas que esses pacientes precisavam ter acesso. E isso eu acho que foi muito importante, porque nós tivemos professores em todas as áreas, magníficos, amigos e que nos ensinaram muita coisa. Tá? E agradecer também aqueles pacientes que foram para a Santa Casa e que ficavam, às vezes, internados 2 ou 3 dias a mais lá, porque a gente precisava aprender a palpar o fígado dele. E ele tinha um fígado grande, então íamos todos nós lá a palpar o fígado dele. Né?
Então a gente tinha essa... não era o uso desse paciente para aprendizado, eu nunca usaria essa palavra, né? Mas é participar da identificação de uma patologia e fazer um diagnóstico. Olha, na faculdade, a gente já tinha vários colegas que já estavam com a perspectiva da especialidade, já começavam a se realmente a frequentar outros serviços, a ajudar outros médicos, né? E a ter realmente um contato com a medicina externa. Nós não ficamos só presos dentro da Santa Casa. Nós tínhamos estágios em vários hospitais. Eu lembro que a nossa psiquiatria foi feita no Juqueri, que atualmente até não existe mais, mas a psiquiatria nós tivemos fora no Juqueri, né? Então, outras especialidades que nós fizemos, também fizemos fora em alguns outros serviços, mas sempre centrado na Santa Casa, e a gente ia mais como visitador de um outro serviço para a gente aprender outras coisas. Não só buscar aquele ensinamento médico, mas aprender o respeito novamente com os clientes, que aí não eram pacientes da Santa Casa, eram pacientes de outros hospitais ou de outras clínicas que a gente acompanhava, respeitando muito esses pacientes, tendo toda a ética à nossa disposição. Então, nós rodamos muito em vários lugares fora da Santa Casa, até serviços da Santa Casa que não eram dentro da própria faculdade e do próprio Hospital Central da Santa Casa. Então, nós tivemos condições de abranger bastante a nossa especialidade. Hoje, as especialidades são muito específicas. Hoje, cada médico faz uma coisa. Acabou aquele generalista, pelo menos aqui nesse mundo que nós vivemos, porque no interior, nos longínquos por aí, existem os médicos generalistas que atendem desde um bebê até um idoso, né? Mas hoje isso, no nosso meio aqui em São Paulo, nos grandes centros, a gente respeita muito o encaminhamento para um colega que tenha mais especialidade nisso, tenha mais experiência. Isso, uma coisa que nós aprendemos. Vou segurar esse paciente aqui, vou ficar tratando dele, que ele vai me pagando. Isso não existia no nosso grupo. Nosso grupo passa esse paciente para outro colega, que ele vai ser melhor atendido. Então, essa honestidade também a gente aprendeu dentro da Santa Casa. Depois desta pandemia, nós começamos a entender o novo da medicina, né? A telemedicina, por exemplo, se expandiu de uma maneira. E a gente investiu muito neste novo modelo de medicina. Só que essa pandemia rapidamente nos criou necessidades para a gente tivesse o novo do novo. Então, tudo aquilo que a gente começou a fazer, e fizemos muitas coisas para o diagnóstico do Covid. Então, nós trabalhamos, mudamos nossos laboratórios, nossos pessoais todos para o novo, e agora nós temos um novo. E esse novo traz muito pacientes que tiveram Covid
e que continuam tendo manifestações outras de terem tido Covid, né? Porque o Covid alterou muita gente em matéria de sistema nervoso central, cardíaco, psicológico, psiquiátrico. Então, nós temos pacientes com várias deficiências. Então, este já é o novo do novo, que a gente está aprendendo agora e que a gente está trabalhando e estudando para que esse novo seja para acompanhar esses pacientes que tiveram Covid, que muitos deles ficaram sequelados, alguns mais graves, outros menos. E nós tivemos vários colegas de turma que nós perdemos para o Covid. Colegas de turmas e amigos. Então a gente tenta trabalhar muito em buscar o novo do novo, para que a gente não perca para esse vírus, que eu acredito que ele ainda vai ficar por aí algum tempo. E agora já veio um outro vírus aí do macaco, que também está começando a se disseminar. Eu espero e rezo a Deus para que ele não se expanda, porque a transmissão dele não é tão fácil quanto do coronavírus, né? Mas que ele realmente fique restrito a alguma coisa bastante restrito mesmo. Eu só queria deixar aqui um outro report. A minha mulher faz oncohematologia infantil na Santa Casa. Ela trabalha com crianças com câncer. A Santa Casa sempre passou por uma dificuldade econômica importante, né? Então, hoje, para fazer os diagnósticos das crianças com câncer que chegam na Santa Casa, eu, no meu laboratório, faço gratuitamente uma série de exames para colaborar com o diagnóstico desses pacientes. Eu acho que isso é uma retribuição que eu tenho que dar e que eu devo dar para a Santa Casa, porque são momentos da Santa Casa que, olha, acabou o dinheiro. Ela às vezes pergunta para mim, você tem um dinheirinho aí? Eu falo, tem, pega lá na minha carteira. Só que esse dinheirinho já começou a ser um dinheirinho que não é dinheirinho, já é um dinheirinho. Mas eu faço isso com amor, faço isso com satisfação, e tudo que eu puder fazer pela Santa Casa, eu vou fazer, porque foi a Santa Casa que me deu todo o apoio para eu chegar onde eu cheguei. Eu vou só reportar que hoje o número de faculdades de medicina no país é enorme. Várias faculdades não têm hospitais. Então, isto é um problema que vai limitar muito o conhecimento médico. Tá? E outro problema que eu vejo, hoje o aprendizado é muito feito em cima de bonecos, né? Como é que você vai aprender aquele relacionamento humanístico com outros pacientes se você só apertou a barriga do boneco, você só viu alguma coisa através de uma ressonância? Então, o que eu sempre digo para os meus alunos, nunca esqueçam da história pregressa da moléstia atual. Vá lá no princípio dessa moléstia. Pergunta tudo o que você puder sobre esse paciente.
Uma consulta hoje não pode durar 10 minutos, gente. Nós precisamos conhecer o histórico todo desse paciente para a gente poder formar um diagnóstico. Então, esta falta de a gente ter um controle sobre a quantidade enorme de médicos, nós somos, eu acho que, o segundo maior do mundo em número de faculdades de medicina. Parece que a gente só perde para a Índia. Então, nós vamos ter muito médicos, vamos ter médicos que não tiveram oportunidade de ter esse contato humano com o paciente. Vamos ter médicos que realmente farão diagnóstico através de uma tela de um computador. Em alguns momentos, isto é importante. Eu, há muitos anos, eu estive nos Estados Unidos e vi como eles controlam um paciente, que nos Estados Unidos tem muita gente que mora fora dos grandes centros e gosta de morar sozinho. Hoje esse paciente tem um relógio que de manhã, quando ele acorda, através da tecnologia, tem uma enfermeira aqui sabendo o que está acontecendo, como é que está a glicemia, como é que está o potássio dele, como é que está a frequência cardíaca dele, a pressão dele. Então, isto é uma maneira de você manter um paciente, mas que você já teve o diagnóstico dele aqui, você já viu esse paciente, você já orientou esse paciente. E se essa enfermeira sentir que houve uma variação, ela pode avisá-lo, olha, você tem uma consulta daqui a tantos dias em tal lugar, vá para lá para essa consulta. Isto realmente existe, isto realmente é importante, mas alguém tem que ter pego esse paciente no colo, tem que ter conhecimento dele, tem que ter visto esse paciente. Então, a vocês que vão fazer medicina, a medicina hoje tem que ser humanitária. O paciente tem que olhar nos seus olhos, você tem que olhar nos olhos do paciente. Você tem que tentar um diagnóstico para ele, ou ser humilde para dizer para ele, olha, vou te indicar um outro colega que é mais especialista que eu nisso. Então a medicina hoje ficou muito grande. Ninguém vai saber nada. Nada, não, desculpe. Ninguém vai saber tudo. Então vocês vão ter que ter esta humildade. Primeiro buscar o conhecimento. Primeiro estudar muito. E depois, dentro do perfil de humanidade que você deve ter, você ter a humildade de poder encaminhar esse paciente para alguém que saiba mais que você. A medicina, para mim, ainda é a minha especialidade. O que eu gosto de fazer é a medicina mesmo. É estar com o paciente, é olhar o paciente, é repartir com o paciente alguma coisa. Uma esperança, olha, você vai evoluir assim, vai ter tempo para você fazer uma série de coisas. A gente trabalha muito com paciente com câncer, né? Então, que eles fazem metástase para o sistema nervoso, então a gente trata esses pacientes. A gente precisa sempre mostrar para eles, olha, hoje muita gente sara, muita gente está sarando, tem muita tecnologia nova que vai te ajudar. Tenha fé, faça, siga as orientações dos seus médicos, porque você vai ser um longevo ainda. Não pensa que antigamente, quando a gente falava em câncer, era um tiro no peito do cara, né? Hoje não, hoje todo mundo já fala do câncer, fala que teve, fala que tem. E hoje a gente não
sabe, não tira a fraternidade com esses pacientes, nem coloca muita fraternidade para ele se sentir incapaz, né? Então a gente tem muito de amor para dar, né? Nós temos muito amor para dar para os nossos pacientes. E isto é que eu gosto de fazer, né? Eu, por exemplo, coloco uma agulha desse tamanho nas costas de um paciente para colher o líquido, eu explico o que eu vou fazer, o que ele vai sentir, e muitas vezes ele diz: doutor, eu não senti nada. Então, isto é o preparo do paciente, é a conscientização do paciente, é não mentir para o paciente. Nunca minta para o paciente, tá? Sempre diga a verdade para ele. Olha, você tem essa doença você vai levar tempo, vai conviver com ela, você vai ter que ter esses cuidados, essas coisas, mas você vai levar uma vida, a gente não pode dizer que será normal, mas que será muito proveitosa para você ainda. Tá? Então, eu acho que essa parte de carinho, de amor, de humanidade, a gente tem que ter com todo o paciente.